Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar uma nova jornada aqui no canal, que é o tema sobre sensibilidade e intuição. E nesse primeiro vídeo eu quis trazer uma definição que eu encontrei no dicionário sobre a palavra sensibilidade e intuição. Então vamos lá. Bom, a palavra sensibilidade, achei 3 definições que são as seguintes. Número 1. Capacidade de um organismo de receber estimulações. Número 2. Tendência inata do homem para se deixar levar pelos afetos ou sentimentos de compaixão e ternura. E número 3. Disposição para se ofender ou melindrar-se, suscetibilidade. Vou já deixar a definição da palavra intuição que eu encontrei nesse mesmo dicionário, que é conhecimento imediato e claro, sem recorrer ao raciocínio. E tem também a palavra pressentimento como definição de intuição nesse mesmo dicionário. Bem, então vamos voltar aqui agora um pouco para a questão da intuição e da sensibilidade no sentido que eu quero trazer aqui para o vídeo. Desse modo eu te pergunto, você se considera uma pessoa sensível, intuitiva no sentido muitas vezes até mediúnico, né, de percepções do dia a dia, ou assim no sentido de que você percebe que esse é um caminho seu de vivenciar esses estímulos variados, né, como disse lá no dicionário, que recebemos, bem como muitas vezes fluxos de ideias, intuições e inspirações que você percebe que não é você, mas que é a sua forma de se conectar e de ser um canal para que esses estímulos que venham de fora possam de alguma maneira se manifestar, né, trazendo informações essas que vão tanto quanto além de pura e simplesmente informações por palavras ou estímulos de pensamentos, mas também de sentimentos e intenções. Veja, né, que cada um de nós estamos o tempo todo mergulhados por uma infinidade de estímulos elétricos, mentais, emocionais, vibracionais, espirituais, o tempo todo. E que nos causam estímulos tanto bons quanto ruins. São sensações essas as mais diversas, né? Tanto de nós mesmos, da nossa própria vida, de ambientes, de pessoas, de situações e tantas outras coisas do nosso dia a dia, de forma que somos bombardeados o tempo todo, né, por pensamentos, por formas de pensamento, sentimentos, as coisinhas do dia a dia, né, de cada um, que cada um sabe o que é na própria vida, e interações as mais diversas possíveis, com tudo isso que nos envolve tanto no visível da coisa como também no invisível dela, né? Eu diria que nesse sentido, né, a sensibilidade acaba sendo uma faca de 2 gumes, porque ela nos conecta a tudo aquilo que a gente dá abertura para fluir em nós, né? E a forma como nós percebemos, né, toda essa interação através da nossa própria sensibilidade é o nosso sentir. É esse sentir nosso que nos faz entrar em contato, né? Por exemplo, com uma planta, se você pega, por exemplo, um alecrim, né? E entra em contato com a energia sagrada dessa planta, é a sua sensibilidade que capta essas informações, esses padrões que de repente uma planta, um alecrim, né, que é a planta que é conhecida como uma planta que nos traz alegria, que nos traz ânimo, porque isso está nela, né, isso faz parte do padrão vibracional dela. Então, isso é passado pra gente, né, na forma dessa interação
com essa planta, com essa energia, com esse estímulo do viver, né? E da mesma forma que a gente pode sentir essa comunhão com a natureza através da nossa sensibilidade, a gente também, né, comunga com outras coisas que não são tão positivas, né, de se sentir, de se perceber, né, porque se você pensar em todos os tipos de coisas que existem no mundo, né, que pessoas vivem, nos seus mais variados sentimentos, emoções, né, como tristezas, angústias, ansiedades, depressões, né, essa falta de vontade de viver, de estar aqui, raivas, dificuldades, preocupações, medos, né, e todo e qualquer tipo de deformidades dos nossos sentimentos originais mais profundos e expansivos, né, da vida, que acabam, de acordo com a forma como a gente vê, leva a vida, em verdadeiros buracos, né, que nos aspiram para baixo, né, em níveis mentais, emocionais, de sentimentos, de sensações muito horríveis. E por que eu digo, né, que é uma faca de dois gumes? Porque essa mesma sensibilidade que nos conecta a coisas incríveis de vida também pode nos levar, em algum sentido, a ladeira abaixo. É aí que a gente vê, né, não é novidade, porque sempre existiu, né, ainda mais na mídia, né, que fica tudo muito mais escancarado, aberto, vem à tona mesmo, né, aqueles casos de artistas variados, e aí a gente pode colocar qualquer tipo de artista, né, como cantores, artistas, atores, atrizes e tudo mais, né, pintores, né, que enlouqueciam com as suas, com esse excesso de sensibilidade, porque a gente pode dizer que a via é a mesma, né, que traz essa sensibilidade. Ou seja, a válvula, né, que fecha ou abre, quem dá é a gente, né? E isso, até se equilibrar essa sensibilidade de forma que a gente use ela o mais inteligentemente possível, é um grande caminho, né? É um longo caminho de aprendizado na vida de qualquer pessoa. E se você for observar, né, as notícias, os jornais, os artigos, né, que falam de saúde mental, que fala dos acontecimentos mais cotidianos, né? Tá certo que algum deles, né, pega aquela notícia horrível e fica repetindo o resto do dia, né? Então é lógico que a gente tem uma impressão de que só acontece coisa ruim no mundo, né? O que não é verdade. Acontece sim muitas coisas ruins no mundo, mas também acontecem muitas coisas boas que nem chegam às mídias. Mas nesse sentido que eu falei anteriormente, né, de quando você lê uma notícia ou algo assim, ou um artigo, né, sobre os dias atuais, é, essa questão, né, da gente surtar está cada vez mais comum, né? Em todas as áreas da sociedade, em todas as idades, né? Entre crianças e adolescentes, desse sentimento de que não vale a pena estar aqui, né? Tem se tornado de grande preocupação, né, para as pessoas que estão nessas áreas e não só para elas, mas para a sociedade inteira, porque isso pode estar acontecendo do seu lado e você não estar vendo, né? Isso sem contar, né, de quando uma sensibilidade está muito mais canalizada para o lado negativo dela do que para o positivo, né? Ou seja, ela não está, através dessa sensibilidade, não está conseguindo trazer tantas coisas boas para o mundo, para si mesmo, novidades, arte, conhecimentos, sabedorias práticas, né, para se modificar aquilo que deve ser modificado e tantas outras coisas mais, inovações, né, tecnológicas até artísticas e em todas as áreas mais, né, porque existem diversos tipos de sensibilidade, né. Você já parou para pensar qual que é, para o que veio, né, a sua sensibilidade? Ela veio para colorir quais áreas da vida, será? No que te agrada, te deixa feliz utilizar todo esse potencial?
E uma coisa que seria interessante, né, se perceber, a quem já sabe ou desconfia, né, que tenha essa sensibilidade em algum sentido a ser trabalhada, e que se perceba que ela está mais para o negativo do que para o positivo, né? Observar também as questões de drogas, formas de distrações, né, de ilusões e de distorções que às vezes se pode estar enfrentando, né? E às vezes até mesmo se chegando, né, no fundo do poço, de repente precisar de uma reabilitação, de uma ajuda externa maior. Tudo isso tem que ser observado, né, avaliado, se não pela própria pessoa, né, se tiver outras pessoas responsáveis e que se importam ao seu redor, né, seria muito bom poder contar com essa ajuda externa também, porque às vezes sozinho, sozinha, é muito mais difícil de sair, né, desse buraco, desse poço, né, que muitas vezes parece sem fim, quando a pessoa realmente se coloca ali. E dentro disso, né, eu mesma posso dizer que eu tô aprendendo, né, esse caminho de quando você tem uma sensibilidade um pouco mais aberta, de você aprender a lidar, né, e a fechar nos momentos certos e abrir nos momentos também necessários, porque a impressão que se tem é de que quando é muito bom, né, e quando é ruim é muito ruim também. Quando você tá com essa sensibilidade, sem saber direcionar, né? Sem ter o controle dela nas suas mãos. Na verdade, você tem, mas na verdade o controle é seu, né? É para ser seu. Só que você tem que aprender a mexer nele, né? Aonde que tá cada botão, como que eu devo acionar, né, e tudo mais. Aí, nesse sentido, pode ser que seja diferente de cada pessoa para cada pessoa, mas é necessário perceber os gatilhos, né? Que tipo de gatilho aciona de repente essa sensibilidade que se descontrola, né? De repente num emocional que você não consegue controlar, né? Exacerbado. Mas se somos mais suscetíveis, né, por algum motivo, às nossas próprias loucuras e à loucura do mundo que nos ronda, lembremos também que também o seremos, né, nas suas cores mais vibrantes, alegres ou amenas, nos seus sons mais agradáveis de se ouvir, nas palavras que ecoam nos nossos ouvidos, e que trazem e formam sentidos de viver os mais diversos possíveis. Veja que vem também sentires que a cabeça não consegue explicar, porque não é, digamos assim, da área dela, né? É uma outra área essa. A cabeça não deve interferir nessas coisas, principalmente quando são boas. Mas uma coisa que é interessante é que a cabeça é totalmente necessária, o racional no caso, né? Quando as coisas não estão boas, né? Quando essa sensibilidade está aflorada e aflorada no sentido tão negativo, aí sim vem a racionalidade e o mental para poder ponderar, né? Esses pontos aí negativos, esse fluxo negativo que você esteja vivenciando, né, esses caldos da vida, caldos no sentido de você ser derrubado, né, por uma onda, ou essas turbulências, esses ventos fortes e inconstantes, né, que te abalam, mas que também te ajuda a se moldar pela vida, moldando essa sua sensibilidade de uma maneira que você se torne mais forte, sem se tornar rígido, porque se você se tornar rígido, você não recebe mais esses fluxos da forma como eles poderiam vir. E deve ter um motivo para você nascer um pouco mais sensível a ponto de sentir essas turbulências. De preferência que seja um bom sentido, que ajude a você
e a outros fluxos de vida, porque eu acho que é muito esse o caminho da sensibilidade, né? E de tudo que eu quero trazer aqui meio que num caldeirão só, né? Porque eles se interligam e tem muita conexão, né? Todas essas partes entre si. E no final, essa sensibilidade, né? Mais apurada, mais trabalhada e mais madura, acredito que seja o puro e simples fluxo de ouvir a sua própria alma, rica das mais diversas percepções, cheiros, cores, nuances. E o outro lado, né, que não é tão bom, mas que da mesma forma sentiremos, a ter menos turbulência, né, na nossa vida, a incomodar menos e a nos deixar mais estupefados e maravilhados com o que essas sensações nos trazem e menos tristes ou com raiva ou com sentimentos que não são legais e que vai e vem, né? E vai ser assim durante muito tempo até que todos nós consigamos limpar essas emoções que nós mesmos nutrimos e renutrimos, né? De forma que parece que ela nunca acaba. Mas à medida que crescemos, né, como seres humanos, vamos crescendo nesse sentido também, de reagir menos e amar mais, ou aceitar e respeitar mais do que reagir, trazendo essa lucidez, essa serenidade, essa luz, né, do nosso próprio espírito, que é o que viemos fazer aqui, né? Trazer essa consciência, não para a Terra, mas em cada um de nós, né? Ao vivenciar isso nas nossas próprias vidas. Até o próximo vídeo.